Olá pessoal, eu sou o professor Sandro e a partir de agora a gente vai entender um pouco sobre cartografia e as suas projeções cartográficas. Cartografia é uma ciência que faz o uso de operações científicas, principalmente de matemática, para a elaboração e produção de mapas, cartas, entre outras representações. Então vou colocar aqui que faz mapas, ok? E que o principal especialista na produção de mapas são os cartógrafos. Lembra disso? O que é um mapa? Um mapa também é uma representação gráfica, é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície terrestre em um plano, ok? Então o mapa, ele é uma representação gráfica da superfície terrestre em um plano. Vamos entender sobre as produções cartográficas, que é um conteúdo de alto nível e também tem um alto nível de dificuldade para compreensão. Então presta muita atenção, anota o que são projeções cartográficas. Temos aqui, projeções cartográficas são técnicas de representações de uma superfície esférica em uma superfície plana. Então quando você tem um mapa ele não é esférico, ele é uma representação em escala de toda ou de parte do planeta, de parte do globo. Então, para fazer o mapa, a gente vai precisar confeccionar através de projeções cartográficas, através de um sistema de projeções cartográficas. Então, lembrem disso. Projeções cartográficas, a gente transcreve as informações do globo para o plano, beleza? Para a gente conseguir entender, a gente vai transcrever o que existe no globo para o plano. Como? Através das formas geométricas. Então, as projeções cartográficas, no caso essas que são citadas, são as principais, elas utilizam formas geométricas. Formas geométricas. Então vamos lá. Para a gente entender, a gente precisa do globo, como eu já falei, certo? No globo, principalmente nas aulas anteriores, a gente lembra que existe os hemisférios. Então a parte superior aqui vai ter o hemisfério norte e na parte inferior, hemisfério sul, ok? No centro tem um paralelo com o nome de linha do Equador. Essa linha do Equador é o grau de latitude zero. Se a gente for em direção aos polos, ao polo norte, essa latitude ela vai aumentar. E também se a gente for em direção ao polo sul, essa latitude também ela vai aumentar. Então, toda vez que a gente for em direção aos polos, a latitude aumenta. Então, aqui no meio, 0 graus é a linha do Equador. A latitude dela, ela não é tão grande assim. Então, existe uma baixa latitude. Entre os trópicos, na segunda linha, nós vamos ter aqui uma média latitude. Ah, professor, como assim? É porque essa latitude ela vai aumentando em graus. Então, se no centro temos a linha do Equador e uma latitude baixa, é 0, ela vai aumentar quando ela vai em direção aos polos. Quanto mais próximo ao polo, maior a sua latitude. Então, nos polos, aqui no último local, a latitude vai ser alta. Então, próximo à linha do Equador, a nossa latitude é 0. Enquanto eu vou em direção aos polos, essa latitude aumenta. Então, próximo à linha do Equador, a latitude é baixa. Entre os trópicos, a latitude é média. E próximo aos polos, a latitude é alta, beleza? Então, vamos aqui. Quais são as principais técnicas de projeções cartográficas? No caso dessas principais, eu vou utilizar formas geométricas. Nós temos a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção
plana. Professor, mas aqui no meu livro tem outro nome. Ela pode ser plana ou azimutal, certo? Essa vai ser o nome que vai aparecer no livro didático de vocês, ok? Azimutal ou plana, e tem as mesmas características. Vamos iniciar com a forma cilíndrica. A forma cilíndrica consiste na projeção da Terra sobre um cilindro que seria desenrolado e colocado sobre a superfície plana. Então nós temos aqui, ó, o globo foi colocado, nós temos aqui bem no centro a latitude baixa. Se eu transcrever ela para cá, ela vai também mostrar toda essa latitude, que é uma circunferência que o cilindro faz em volta do globo, certo? No livro de vocês, pode existir dois tipos principais de projeções cilíndricas, que é a projeção de Mercator e a projeção de Petries, certo? Qual a diferença entre os dois, professor? Vamos lá. Projeção de Mercator conserva os ângulos verdadeiros, então ele vai determinar todos os ângulos, todos os graus de formas verdadeiras, certo? Ela é utilizada principalmente em navegações, atualmente em aeronáutica, e quando mais se afasta do Equador, mais fica distorcida. Então, toda a projeção cartográfica ela vai distorcer a forma real do planeta, seja conforme ou semelhante, dependendo da estrutura, do local de posição dos continentes, ou do país, ou da região, em relação aos ângulos que ela pertence. E a outra forma, que é aqui projeção de Petries, ele conserva a propriedade da área. Nessa ela conserva os ângulos, e essa aqui ela conserva a propriedade da área, que vai ficar mais alongada. No caso de Petries, vocês podem perceber no livro de vocês que a área entre a região norte, o hemisfério norte, vai ser mais aumentada, vai ter uma deformidade maior. Já nesse de Petries, não. Ele vai identificar com uma área maior os países do hemisfério sul. Ele vai dar um alongamento, a deformação vai ser maior nos países da América do Sul. Então ele diz aqui, ó, que a principal forma, ou a forma utilizada é chamada de cilíndrica ou equivalente, representando aqui os países de terceiro mundista, ou seja, primeiro, segundo e terceiro mundo, países pobres, que são os países que é na representação antiga da história, eram países pobres, ok? A outra forma é uma projeção cônica, que consiste na projeção da Terra sobre um cone simples. Então, daqui o cone sobre a Terra, como vocês já viram, ó, ela tem uma latitude, no caso aqui, ó, média. Podia ser aqui embaixo o cone? Poderia, era só fazer a forma que estaria vendo as porções do sul do continente, certo? Mas então aqui vamos ter o cone, ele tem as porções próximas aos paralelos, em contato com o cone, e são pequenas e aumenta à medida que a superfície se distancia do paralelo. Então vocês vão representar sempre dessa forma. O cone ele vai ter principalmente próximo às médias latitudes, principalmente entre os paralelos. A outra forma que a gente viu aqui pode ser plana ou azimutal. Ela vai ter a principal porção sobre um plano, certo? Então aqui, ó, cilíndrica, cônica, plano. Então a parte vai ser plana, a forma geométrica plana, e esse plano pode ser de qualquer ponto da superfície terrestre. Se eu colocasse esse plano na lateral, ele ia ter somente a forma lateral, só que seria somente uma forma, certo? Só uma representação gráfica do mapa. Como essa é mais utilizada, geralmente usa-se o Polo Norte mais as terras de países, ok? Então essa é uma representação plana ou azimutal. As deformações delas são pequenas e às vezes tem uma proximidade da tangente e aumento com a distância deste ponto. Então é plana e geralmente é somente de uma parte, principalmente o Polo Norte ou o Polo Sul, certo? Para quem não entendeu direito, vamos tentar focar nesses últimos conceitos que eu falei sobre Petries e Mercator, que é equivalente, semelhante ou conforme. Vamos lá. O que é equivalente?
Na projeção equivalente, eles valorizam as proporções do tamanho, mas prejudicam o formato. Então, o tamanho na equivalente vai ser parecido, certo? Então, lá no globo, o tamanho equivalente visto no real vai permanecer, mas o formato dele vai ser prejudicado. Ele pode estar um pouco esticado, um pouco deformado. Já esse aqui é conforme o semelhante, eles produzem um formato, mas sacrificam as proporções. Então, as proporções vão ser diferentes e os formatos vão ter ângulos mantidos, mas as áreas de formação são deformadas. Na cartografia, cada visão tem um ângulo diferente de observação, chamado aqui de representações cartográficas. E um ângulo de visão, que pode ser frontal, pode ser oblíqua e pode ser vertical. Na parte frontal, você vai ver o objeto de frente, no caso da representação do mapa. O mapa pode ser visto de frente pelo cartógrafo que vai fazer esse mapa. Certo? Então, o que ele diz aqui? Visão frontal mostra o ponto de vista de quem está ao lado do objeto ou de frente a ele. Então, a posição de visualização é de frente, na posição horizontal. Ele vê o ângulo principalmente da frente. A outra visão é oblíqua, representa o ponto de vista de quem está em uma posição diagonal em relação ao objeto, uma visão oblíqua. Então, na posição oblíqua vai ser na diagonal. A posição que ele vai ver vai ser diferente da anterior. E por último, a visão vertical, que está aqui, a vista de quem olha de cima do objeto. Então, frontal, oblíqua e, no caso, a última, a parte de verificação, de visualização do mapa é de cima. Essa é a mais utilizada para a representação e para a construção de mapas, que é a visão vertical, que o cartógrafo vê de cima, geralmente em helicópteros, em aviões, em satélites. Essa visão é a mais indicada para a construção de mapas, certo? Obrigado pela atenção. Se você gostou, se você entendeu da aula sobre cartografia, deixa o like e dá essa moralzinha para o professor Sandro. Até a próxima, pessoal. Valeu!